Caro professor, embora a pergunta nada tenha a ver com o tema atual, tenho uma dúvida sobre reencarnação. Diante da negativa da possibilidade de reencarnação, em que sentido a Bíblia fala que João Batista agiria com o espírito de Elias? Passagem que os espíritos interpretam como se fosse reencarnação. Olha só, essa é uma pergunta interessante. Então, veja bem. Por que hoje, quando uma criança é batizada, esse batismo tem um efeito espiritual sobre a pessoa? É simples, olha só. Existe uma realidade ali, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, não é isso? O Verbo encarnado tem uma série de poderes sobre-humanos. Está claro isso aí? Um desses poderes é o seguinte, livremente combinar ou conjugar o Espírito Santo, a sua própria natureza divina, ou a graça do Espírito Santo, com alguma coisa, com algum objeto. Água, a ação do sacerdote, a palavra do sacerdote. Deu para entender? Ele tem esse poder sobrenatural e ele conferiu esse poder a algumas pessoas. E ele sustenta esse poder. Isso quer dizer que, olha só, essa decisão divina que confere essa graça e que foi feita naquele tempo por Jesus Cristo, continua valendo, ela continua sendo um ente real hoje. Olha só, é que as nossas decisões, como são fenômenos psicológicos efêmeros, a gente pensa que assim, quando Deus faz uma coisa, ele fez, acabou. É que nem a gente fez uma coisa, acabou agora. Amanhã faz outra. Não é assim. Deus, assim, enquanto ele não retira, enquanto ele não toma outra decisão que revoga a anterior, aquela decisão, aquele ato da vontade divina continua sendo uma realidade. Tá claro isso aí? Quase como um ente. Não é um ente, porque não é a vontade de Deus não é uma pessoa fora do próprio Deus. Mas ela é uma determinação do ente divino que continua existindo. Uma determinação divina que continua existindo. E sendo, então, influindo diretamente sobre o que está acontecendo agora. Então, assim, quando alguém batiza uma criança agora, é Jesus Cristo batizando 2000 anos atrás. Deu para entender? Olha só. Então, isso é assim, isso é herança espiritual. Tá claro isso aí? Então, assim, o padre, quando ele batiza, quem está batizando? Jesus Cristo está batizando. Deu para entender? Não é o padre, é Jesus Cristo que está batizando. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, olha só. Agora, Jesus Cristo era o Verbo encarnado. No caso dos profetas era um pouco diferente, não é? Os profetas podiam, olha só, quando o Verbo encarna, olha só, ele continua, a carne, o corpo de Jesus Cristo continua existindo para a gente na forma de Eucaristia, não continua? Não é isso? Ora, alguns profetas poderiam receber, certo, o dom sobrenatural de, com as suas palavras, com o seu ensinamento, às vezes com gestos, como no caso de Elias e Eliseu, com o objeto, lembra que ele confere para Eliseu a autoridade espiritual? Nesse momento, olha só, o espírito que está nele passa a estar em Eliseu. E Eliseu, olha só, não é apenas um representante dele, como no caso do sacerdote cristão. Ele é um sucessor espiritual. Isso quer dizer, ali ele está conferindo integralmente todas as decisões que Deus tomou, que davam para Elias um poder espiritual de iluminar os homens, de guiar os homens, e todos os poderes espirituais dele, ele conferiu para outro homem. Deus deu para ele também este poder sobrenatural. Então Eliseu passa a ser um sucessor. Deu para entender? Ora, de duas uma, ou isto continuou acontecendo de modo mais ou menos discreto, quer dizer, eles continuaram tendo sucessores numa linhagem espiritual até São João Batista, certo? Isso pode ter acontecido. Ou, vamos lembrar que Elias subiu aos céus. E ele pode, a qualquer momento em que Deus conceda para ele esse poder sobrenatural, sobrenaturalmente
conferir a um sucessor toda a sua autoridade espiritual. Olha só, autoridade espiritual, quando a gente fala autoridade espiritual, não é assim. É tipo, não, é assim, Deus falou e tem que obedecer. Não é um negócio moral, que depende da vontade humana. A autoridade espiritual é uma realidade, é um poder eficaz. Deu para entender? De causar efeitos sobrenaturais. Certo? Como Elias não morreu, ele, mesmo que essa cadeia de sucessores tivesse sido temporalmente interrompida, ele poderia do céu, evidentemente com a anuência divina, nomear, conferir todo o seu espírito para um sucessor. E é certamente que um desses dois casos foi o que aconteceu com Elias. Certo? Agora, não tem cabimento dizer que ele é a reencarnação, mesmo porque Elias não morreu. Certo? Porque um dos pré-requisitos para você reencarnar é você desencarnar. Certo? E ele não desencarnou. Seria mais razoável dizer assim, não, esse aqui é a reencarnação de Abraão. Certo? Bem, é bizarro, mas pelo menos ele desencarnou. A verdade é que trata-se de uma sucessão espiritual. Essa sucessão, existe um fenômeno perfeitamente análogo no cristianismo, que é assim, olha só, tá aqui, ó, hóstia consagrada. A hóstia consagrada tem todos os poderes divinos de Jesus Cristo. Ela é o verbo divino. Você entendeu? Então assim, você parar na sua casa, se você é cristão, você parar na sua casa e pedir para Jesus Cristo fazer um milagre, ou você olhar para a hóstia consagrada e pedir para a hóstia consagrada fazer um milagre, é a mesma coisa. Deu para entender? Por quê? Porque é o mesmo ente espiritual. A mesma vontade divina que determinou a encarnação de Jesus Cristo, determinou a continuidade dessa encarnação nas espécies consagradas. Tá claro isso aí? É o mesmo ser. E, portanto, evidentemente, a mesma autoridade divina e espiritual. E é muito comum, nas mais diversas tradições espirituais, é muito comum serem nomeados sucessores que recebem a autoridade plena. Tem outras linhagens em que você nomeia vários representantes e nenhum sucessor. Tem outras em que se renomeia um sucessor e vários representantes, que depois passam a estar a serviço do sucessor. Tá claro isso aí? Certo? Olha só, isso aí não é assim. É claro que é análogo, a vontade humana é análoga à vontade divina, mas existe uma diferença. Porque a vontade humana não tem em si mesma o poder de causar os efeitos que ela intenciona. Tá claro isso aí? Mas a vontade divina necessariamente tem o poder de causar os efeitos que ela intenciona. Isso quer dizer que um sucessor espiritual efetivamente passa a ter a mesma estatura espiritual do seu antecessor. Para aqueles efeitos. Então, de duas uma, como a gente falou, ou houve uma sucessão, não é absurdo que tenha tido uma sucessão discreta ou até mesmo secreta, de geração em geração até São João Batista, sucessores, linhagens de sucessão secretas nas tradições espirituais são muito comuns, mas muito comuns. E às vezes é assim, elas ficam secretas 500 anos, aí aparece o sujeito e fala, eu fui discípulo do fulano, que foi do fulano, que foi do fulano, que foi do fulano, que foi daquele ali. E aí você vê que a coisa que o cara está ensinando é realmente aquela primeira. Parece que não tem nenhuma ligação histórica, mas teve uma secreta. Ou no caso de Elias, é muito fácil, evidentemente, como ele está vivo em corpo, certo? Ele pode transmitir, mesmo que haja uma ruptura histórica, na linhagem histórica. Ele pode ter transmitido diretamente para São João Batista toda a sua autoridade espiritual. Tá claro isso aí? Olha só, é assim, ó. Não existe herança corporal. Assim, os filhos não são parecidos com os pais. As pessoas de um mesmo povo não acabam todas ficando mais ou menos parecidas.
Assim. Também existe herança psíquica. Você herda certas inclinações, tendências, temperamentos dos seus antepassados e dos seres em torno. Entendeu? Também existe herança espiritual. É evidente que a herança espiritual é um fenômeno sobrenatural, já que espírito é aquilo que não é composto de forma e matéria e, portanto, é por definição sobrenatural. Não faz parte da natureza, não é um ente natural, composto de forma e matéria. Tá claro isso aí? Então os meios pelos quais ela opera são sobrenaturais, mas ela existe. Se não existisse herança espiritual, não existiria nenhuma continuidade real entre uma geração e outra de uma religião. É assim, morreu Moisés, acabou o judaísmo. Deu para entender? Mas não é assim. Porque não foi só o exemplo do Moisés que ficou, ou a lembrança da existência dele. Foi uma influência espiritual, uma graça espiritual, sobrenatural, transmitida de Moisés, de Deus para Moisés, de Moisés para o seu sucessor, para o seu sucessor, para o seu sucessor, e para os seus representantes e para os fiéis. É isso que faz com que a religião permaneça a mesma. Esse assim é a graça ou influência espiritual que é herdada ou transmitida de geração em geração, ela é para uma religião a mesma coisa que a alma é para o seu corpo. Saiu a alma, o corpo começa a se dividir em muitos. Ele não permanece o mesmo. Deu para entender? Com uma religião é a mesma coisa. Removida a graça, ela vira outra coisa completamente diferente. Irreconhecível. Então é assim, são linhagens espirituais. Olha só, é que nem assim, Jesus Cristo investiu alguns dos seus discípulos de autoridade, não é isso? Transformou eles em representantes, fez deles apóstolos ou bispos, não é isso? Isso aí é evidentemente uma transmissão de influência espiritual, que depois os bispos passam para os outros bispos e passam para os outros bispos e assim vai de geração em geração, não é isso? Olha só, fora essa aí, eu vou dar só um outro exemplo de uma outra investidura espiritual que ele faz. Quando ele está na cruz e ele fala para São João, esta é tua mãe, e fala para a mãe dele, esse é teu filho. Ora, essas palavras são sinais de uma investidura espiritual própria, que não está ligada com a missão episcopal. Certo? Mas é certamente uma investidura espiritual. Certo? É um sinal característico de investidura espiritual e até talvez tenha feito de São João o seu sucessor ao usar essas palavras, essa é tua mãe e esse é teu filho. Certo? Talvez ele tenha ali até nomeado eles o sucessor. Certo? Não tem nada de estranho nisso. E não tem nada de estranho também que o sucessor não seja o chefe da igreja. Certo? Por quê? Porque São João é um homem, não é o Verbo encarnado. Né? Então Jesus Cristo podia acumular assim, o máximo da autoridade espiritual e era o chefe da igreja. Né? Um homem talvez não possa. Está claro isso aí? Ora, pode ser que essa outra herança tenha permanecido até hoje, ou por séculos, enquanto ela tinha alguma função específica no mundo, certo? Sendo transmitida de maneira a mais discreta. Com poucas palavras assim antes da morte de cada elo representante dessa cadeia. Pode ser que não. Deu para entender? Mas existem muitas cadeias espirituais, certo? Que como não tem uma função pública, não tem uma função que diz respeito à ação pública, certo? São muito discretas. Então é possível que a cadeia iniciada por Elias, pelo profeta Elias, tenha tido uma função a exercer no mundo exterior, uma função pública, durante um tempo, e depois ela se recolheu discretamente, ou ela simplesmente parou mesmo, foi interrompida historicamente, para só voltar no caso de São João. Mas olha só, sim, seria muito forçado dizer que São João é reencarnação do Jesus Cristo. Ou que um bispo é reencarnação do bispo seu antecessor, seu predecessor. Não é isso?
Também é muito forçado dizer que João Batista é a reencarnação de Elias. Olha só, é assim. Em toda e qualquer escritura, você pode achar qualquer coisa. Então, assim, se você procurar, deve ter alguma passagem no Evangelho que dá para você interpretar como o seguinte: o Cristo quer dizer, olha, Deus não existe, a minha verdadeira mensagem é o ateísmo. Entendeu? Então, assim, não vamos pegar essa mensagem aqui. Então, por exemplo, sabe aquela passagem que ele fala assim, olha, Deus é como o juiz injusto. Daí, Deus é injusto. Essa é a mensagem do Cristo. Ó. Deus é injusto. Deus é um juiz iníquo. Então eu posso fazer o mal, porque ele vai me julgar de maneira injusta de qualquer jeito. Se eu fizer tudo certinho, ele vai me julgar de maneira injusta. O que você fez? Você pegou essa passagem aqui e isolou ela de todo o contexto da revelação. Quando você isola ela de todo o contexto da revelação, ela perde o seu sentido real, certo? E você pode dar interpretações para ela que não são admissíveis no contexto, no conjunto da revelação. Tá claro isso aí? Então, assim, pegar essa passagem e falar que é reencarnação, olha, se reencarnação fosse uma doutrina desse negócio, certo? Evidentemente não estaria numa notinha. Certo? Pelo contrário, ele fala muitas vezes, né, que as pessoas que morrem, elas vão ser ou condenadas ou salvas. Isso ele fala várias vezes. Não é isso? Até quando pedem para ele, não, envia aqui o nosso tio que morreu, nossos antepassados que morreram, para eles darem testemunho para nós da outra vida. Ele fala, para que eu vou fazer isso? Vocês têm Moisés. Não é isso? Ele poderia, ao invés de ter falado, vocês têm Moisés, ele, para que fazer isso, se os seus antepassados reencarnam nos outros? Ele não poderia ter falado isso? Eles já estão aqui entre nós, vocês só não o reconhecem. Percebe? O que é isolar um pedacinho do contexto? Além disso, olha só, assim, esse é assim, é a primeira coisa. Primeiro que existe a herança espiritual. Segundo, é isolar uma notinha de um contexto. Terceiro, é falar que, olha só, né, São João estava errado, Santo Antão estava errado, Santo Agostinho estava errado, né, todos os grandes intérpretes da doutrina cristã, durante os últimos, 1800, até Allan Kardec, todos os intérpretes da doutrina cristã estavam errados. Quer dizer, não teve cristianismo de verdade, como Cristo quis ensinar, durante 1800 anos. E aí vem um cara e te dá o cristianismo. Bom, esse cara tem que ser a reencarnação de Jesus Cristo, né? No mínimo, para ele poder, depois de 1800 anos que o negócio está perdido, totalmente desviado do seu conteúdo original, ele dá o conteúdo original do nada, a partir de uma frase. Pô! Deu para entender? Quer dizer, não tem tradição religiosa que possa, se já tem 1000 anos, 2000 anos, entre você e o fundador da sua religião, você tem que interpretar levando em conta o que as pessoas evidentemente melhores do que você falaram nesses 1000 anos, ou 2000 anos. Tá claro isso aí? Porque olha só, quanto mais perto, historicamente, você está dessas pessoas, do fundador, dos seus sucessores imediatos, mais era evidente para as pessoas que tinha alguma coisa espiritual e sobrenatural ali. Tanto para quem entrava, adotava aquela religião, quanto para quem a rejeitava. Você entendeu? Era assim, no tempo de Jesus Cristo, as pessoas que encontravam Jesus Cristo, ou ele era o demônio ou ele era Deus. Ele não era um cara comum, meio maluquinho. Você entendeu? Então, mesma coisa no tempo do Moisés. No tempo do Moisés, quem encontrava Moisés, olhava Moisés e falava, ou esse cara é um agente do demônio ou é um agente de Deus. Não tem meio termo. Isso era evidente na própria pessoa. A presença do Espírito era evidente. Na medida em que o nosso contato é indireto, essa presença não é evidente.
Tá claro isso aí? Para eu entender o que estava presente ali, eu tenho que ir vendo os relatos dos melhores de geração em geração. Aí eu começo a sentir. É assim, a gente pode e deve, na nossa vida religiosa, na nossa prática da nossa religião, tentar voltar à raiz mais original da religião. Mas a gente não pode fazer isso queimando etapas. Porque aí eu vou inventar uma outra religião que é diferente da que todo mundo praticou do tempo de Jesus Cristo até agora. Tá claro isso aí? Eu não posso fazer isso assim. Não, pula Santo Afonso de Ligório, pula Santa Teresa de Ávila, pula Santo Inácio, pula São Francisco de Assis, pula São Tomás de Aquino, pula Santo Alberto Magno, pula São Bernardo Claraval, pula todo mundo. É eu e Jesus Cristo. Você não pode fazer isso, você não vai conseguir fazer isso. Tá claro isso aí? Você não vai entender exatamente do que o sujeito está falando. Na prática, a tendência, quando você faz isso, a grande tendência, e esse é o maior perigo, o maior risco que os evangélicos correm, de uma maneira geral, é assim, não, agora eu vou interpretar tudo à minha imagem e semelhança. Eu estou fazendo tudo o que Jesus Cristo falou. Quando ele fala alguma coisa que aparentemente eu não estou fazendo, é porque tem que ser interpretado espiritualmente. Entendeu? Então a gente corre o risco de praticar a nossa religião e usar só as palavras de Jesus Cristo, só os nomes da religião de Jesus Cristo. Tá claro aí? A gente sempre corre esse risco. Então assim, o que o Allan Kardec é assim, não, eu acredito aqui em reencarnação, eu falo com os mortos, não sei o que, e é bom, pô, é evidente que Jesus Cristo também. Tá percebendo? Que ele está projetando as crenças dele num documento que tem 2000 anos de idade. Ao invés de consultar as testemunhas que conheceram as pessoas que compuseram aqueles documentos, e depois as testemunhas que vieram depois, as testemunhas depois, e dentre essas testemunhas, aquelas que foram julgadas as mais autênticas, os mais legítimos representantes. Entendeu? Porque é assim que a gente faz as coisas. Não é que, olha só, você não pode ter um contato legítimo e direto com Jesus Cristo. Claro que você pode, porque Jesus Cristo está vivo aqui agora, como ele estava vivo há 2000 anos atrás na Palestina. Entendeu? Então pode. Claro que é possível. Mas você não tem como interpretar doutrinalmente o que ele fala, criar uma doutrina a partir do que ele fala, só da sua intuição, da sua ligação pessoal e direta com ele. Para você fazer isso, você teria que ter uma estatura espiritual comparável à dele. Ou no mínimo comparável à de um Moisés. Tá claro isso aí? Então você pode, você e Jesus Cristo, vocês estão juntos. Pode. E Jesus Cristo falar, ele assinar embaixo quando você morrer e falar, tá junto mesmo e eu te salvo. Isso pode acontecer. Mas você não pode constituir uma religião com base nisso. Na sua experiência pessoal. Porque você não é a medida da humanidade. Você entendeu? Jesus Cristo é a sua medida. Mas ele é a medida dos outros também. E a medida dele é muito maior do que a sua. Então ele pode ser muito diferente do que você está pensando. Você pode ter acontecido de você pegou dele aquilo que ele ofereceu e que encaixava em você e que ligava você a ele. Mas pode ser que isso aí seja 1%, 0,1% do que ele estava ensinando. É o 0,1% que é suficiente para você. É a sua moedinha. Lembra a moedinha da viúva na oferta? Então você só tem uma moedinha aqui. Agora, você falar que a moedinha é o tesouro, não vem não. Você entendeu? Deu para perceber como é? Que tipo de inversão que o sujeito faz? Quer dizer, não é que, quando a gente fala isso aí, que a gente fala, o protestante corre esse risco, não é que ele necessariamente corre o risco de ir para o inferno. Certo? Não é isso.
Porque uma ligação pessoal e direta dá para o sujeito estabelecer. Porque dá para Deus estabelecer. Certo? Mas a reconstituição da própria religião como um todo, certo? Isso você não tem como fazer sozinho. Isso assim, começa ressuscitando um cemitério e aí talvez eu converse com você a esse respeito. Talvez. Tá? Entendeu? Se você quer, não, eu quero saber a religião mesmo, qual o sentido doutrinal dessas palavras. Não, então, meu filho, então eu tenho que retraçar de geração em geração os melhores representantes. Os mais autênticos. E como eu escolho quais são os mais autênticos? Olha, meu filho, tem um critério muito simples. Aqueles que viviam de modo semelhante a Jesus Cristo, de geração em geração. Caramba! Acho que não é nem um trio, deve ser um sexteto elétrico, assim, né? Então é muito perigoso fazer isso. Muito perigoso. Eu imagino que não seja essa a intenção do aluno. O aluno estava só com a dúvida e queria entender qual o fenômeno que poderia ser expresso ou significado desse modo. Certo? E de fato, o fenômeno expresso aqui é o da herança ou sucessão espiritual. Não é apenas nesse caso não é apenas uma sucessão, não é apenas uma herança, é uma sucessão mesmo completa. Esse sujeito aqui passa a ter toda a autoridade, né, do anterior. Certo? E isso não é incomum. Tá? Não é incomum também, olha só, a divisão da sucessão em vários representantes que não podem ter a mesma autoridade. Então é o caso de Moisés. Moisés, ele era o regente do povo, né? O governante, o soberano era Deus. No tempo de Moisés eles consideravam todos que o soberano era Deus. Mas Moisés era o regente, né? E ao mesmo tempo o sumo sacerdote. Ele passa a função de sumo sacerdote para Arão e passa a função de regente para Josué. Algo da influência espiritual, da graça divina. A graça divina de regente vai para Josué, a graça divina de sumo sacerdote vai para Arão. Certo? Então não é incomum que heranças espirituais sejam divididas assim em funções diferentes, porque é muito raro você encontrar um homem da estatura de Moisés. Certo? Não é assim toda hora que você encontra. Como diz Aristóteles, quando você encontra um homem que é evidentemente tão superior aos outros em tantos domínios, resta a nós apenas obedecê-lo. Não é isso? Mas isso é muito raro. No caso de Jesus Cristo, é mais do que evidente, porque ele dividiu a herança espiritual entre vários representantes mais ou menos autônomos. Não, tem um bispo aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Ninguém vai conseguir receber esse negócio inteiro. Ninguém. Certo? Não tem entre vocês um jeito que possa receber isso inteiro. Então, recebeu várias vezes. Mas às vezes isso acontece. É o caso de quando foi Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, um recebeu a sucessão espiritual plena do antecessor. Mas assim, foram 3 gerações e era todo mundo da mesma família. Então eles tinham mais ou menos a mesma qualidade. Tá claro isso aí? Mas se a gente quer entender um versículo ou uma passagem que pode ser interpretada de maneira muito estranha à opinião geral, a gente tem que consultar tanto essa interpretação quanto a opinião geral com o quê? Não só confrontar ela com a passagem, mas confrontar com o conjunto da revelação, e com a sua história. Certo? Esse é o único jeito de fazer uma interpretação correta. Não é o único jeito de ser salvo. Certo? Mas ser salvo é uma coisa, ser exegeta é outra.